Bom, pessoal, continuando o assunto da nossa aula, seguindo o cronograma, vamos falar então sobre o fluxograma da obtenção do leite. Bom, então, o que nós vamos abordar nesse tema nosso? Nós vamos abordar os procedimentos realizados durante a pré-ordenha, a ordenha e a pós-ordenha. Na pré-ordenha, nós vamos abordar temas como condução do animal até a sala de ordenha, a lavagem dos tetos do animal, o teste da caneca telada, a realização do pré-dip e a secagem do teto desse animal. No tema ordenha, nós vamos abordar propriamente dito o momento da retirada do leite do animal. Em seguida, nós seguimos para a fase de pós-ordenha. E nessa fase, nós vamos dividir o tema em dois aspectos. Sobre o ponto de vista do animal, em que nós vamos abordar os procedimentos de pós-dipping, a alimentação e a condução desse animal ao campo, e do ponto de vista do leite, em que nós vamos abordar temas como filtração, refrigeração, transporte e a recepção desse leite para o beneficiamento na indústria. Então, começando com a pré-ordenha. Bom, pessoal, então o que a gente tem que ter em mente? Antes da gente começar a ordenha e antes da gente falar de indústria, a gente tem que pensar num ponto primordial, que é a higienização. Então, o que a nossa legislação diz sobre esse aspecto? O leite deve ser produzido em condições higiênicas, abrangidos o manejo do gado leiteiro e os procedimentos de ordenha, conservação e transporte. E somente com a higienização em todas as etapas de produção do leite que a gente vai ter um leite de melhor qualidade microbiológica e fisicoquímica e que garanta a segurança de consumo, né, ao consumidor final. Então, é importante que a gente tenha a higiene da sala de ordenha e do ordenhador. Então, é importante a gente manter esse ambiente limpo para que a gente evite fontes de contaminação para esse leite, mas que também a gente tenha os cuidados pessoais do ordenhador. A gente sabe que o ordenhador ele pode ser veículo e pode ser portador de bactérias que são deteriorantes ou potencialmente patogênicas ao leite, né? Ele pode ser veículo dessas bactérias. Então, é importante que eles tenham os cuidados pessoais de higienização. E, assim, ele impede essa possível fonte de contaminação ao leite. Além disso, é fundamental que a gente tenha a higienização de todos os utensílios, de todos os equipamentos que são utilizados durante a ordenha, né? E que estão ali em contato com o animal ou que podem ser fontes de contaminação nesse procedimento. Além disso, também, na verdade, somando a isso, a gente tem que utilizar desinfetantes e sanitizantes apropriados, porque são esses compostos que vão fazer a limpeza eficiente dos equipamentos, dos utensílios, como, por exemplo, a utilização de detergente alcalino clorado, detergente ácido, sanitizantes, como, por exemplo, o cloro, e que vão ser fundamentais para a gente ter esse ambiente higienizado, esse ambiente limpo, e que a gente consiga ir cortando e eliminando esses pontos de contaminação ao animal e ao leite diretamente. Em seguida, esse animal ele tem que ser conduzido à sala de ordenha. E de que forma essa condução deve ser realizada? Aqui a gente tem até uma imagem que retrata bem isso, né? O animal ele tem que ser conduzido de forma calma, tranquila, sem estresse até o momento da ordenha, respeitando-se todas as regras de bem-estar animal, sem que haja maltrato a esse animal. Por quê? A gente sabe que o estresse ele é uma situação que é negativa para o animal, pensando em bem-estar animal, propriamente dito, mas que também influencia na qualidade do leite. Porque o estresse, por vias hormonais, acaba inibindo a liberação desse leite da forma apropriada que a gente precisa durante o momento da ordenha. Então, é fundamental que esse animal seja conduzido de forma tranquila até que seja realizado o momento da retirada do leite. E, assim que esse animal chega à sala de ordenha, é ideal que se tenha uma ordem para a retirada do leite de cada animal, de acordo com a classe que esse animal pertença. Essa ordem de retirada do leite, essa ordem de ordenha, ela é denominada linha de ordenha. E de que forma que ela acontece? Essa linha de ordenha, ela tem a intenção de fazer com que animais que comportam como animais de menor probabilidade de causar uma contaminação do equipamento e, consequentemente, uma contaminação do leite, que esses animais entrem primeiro na ordenha. E, posteriormente, a gente vai entrando as classes até que a última classe a entrar na ordenha seja a classe que apresenta maior probabilidade de contaminar esse equipamento e, assim, contaminar o leite. Então, os primeiros animais que devem entrar na sala de ordenha
são as vacas primíparas, ou seja, vacas de primeira cria, que não têm históricos de mastite, né, sem mastite, e que, portanto, apresenta uma menor, ou, na verdade, ausência de probabilidade de causar uma contaminação desse equipamento de ordenha e, consequentemente, do leite. E, em seguida, nós vamos colocando a entrada dos animais, como, por exemplo, vacas multíparas que nunca tiveram mastite, seguida pelas vacas que já tiveram mastite, mas que foram curadas, vacas com mastite subclínica, seguida das vacas que apresentam mastite clínica e, por último, vacas com mastite crônica, que é a classe animal que já tem histórico de repetição de casos de mastite no rebanho. Então, são animais que servem de fonte de contaminação, né? São animais reservatórios dos micro-organismos que podem causar a contaminação do leite. Então, a gente começa com animais que levariam a uma menor contaminação desse leite para animais que possivelmente seriam fonte de contaminação desse leite. E de que forma que esses animais podem ser identificados para que o ordenhador, ali no momento da ordenha, consiga identificar qual é a classe que aquele animal pertence? A gente pode usar as pulseiras de identificação. E pulseiras de identificação, por exemplo, em cores diferentes. Então, por exemplo, vacas primíparas sem mastite podem apresentar a pulseira amarela. Quando o ordenhador vê essas vacas com a pulseira amarela, eles encaminham ela primeiramente à ordenha. Em seguida, coloca-se cada classe com uma cor de pulseira diferente, para que visualmente o ordenhador consiga fazer essa diferenciação dos animais e consiga fazer esse encaminhamento deles para o momento da ordenha. Somente a utilização do brinco do animal, o número, dificulta muito o serviço do ordenhador, né? Ele tem que fazer essa leitura do número presente no brinco e saber diferenciar as classes pelas cores, algo que visualmente fica mais fácil para o ordenhador. Em seguida, com esse animal já dentro da sala de ordenha, o primeiro procedimento a ser realizado é a lavagem dos tetos do animal. Principalmente, esse procedimento deve ser realizado naqueles animais que chegam com o teto sujo, que é algo muito comum da gente ver, né? O animal ele acaba de vir de um ambiente externo à ordenha, às vezes estava deitado, ou às vezes estava se alimentando. Então, o que a gente tem, possivelmente, são sujidades no teto. Então, nos animais que apresentam maior sujidade, o ideal mesmo é que seja realizada a lavagem dos tetos. O ideal é que se usa água clorada. Por quê? Porque se a gente usar uma água não tratada nesse procedimento de lavagem, ao invés da gente auxiliar na higienização do teto, a gente pode estar fazendo exatamente o contrário, aumentando a contaminação desse teto com uma água que não tem um controle microbiológico ou físico-químico adequado. Então, o ideal é que se faça a lavagem sob pressão, com água tratada, somente no teto do animal. E não como nessa imagem está representada, em que a lavagem ela é feita em todo o úbere do animal. Por quê? Quando a gente faz a lavagem de todo o úbere do animal, a gente aumenta a probabilidade dessa água, ao escorrer, né, escorrer nesse úbere, ela carrear micro-organismos para o teto. Então, mais uma vez, ao invés da gente estar ajudando e auxiliando na higienização desse teto, a gente está trazendo o micro-organismo do animal, que existe na pele do animal, né, na pele, no pelo, a gente carrega ele para o teto. Então, a gente contamina esse teto e contamina também o leite que vai ser retirado. Em seguida, é ideal que se faça o teste da caneca telada. O que é esse teste? Ele é um teste que preconiza a retirada dos 3 primeiros jatos do leite de cada um dos tetos, né? Numa caneca que tem um fundo preto, para que seja observada a presença de grumos nesse leite. Uma vez detectado o grumo, o ordenhador consegue tomar uma série de medidas. Por quê? Porque esse teste da caneca telada ele é usado no diagnóstico da mastite clínica. Então, uma vez que esse produtor retira os 3 primeiros jatos de cada um do teto e observa a formação de grumo, o que ele faz? Afasta esse animal, o leite desse animal não entra no sistema de leite que será conduzido até a indústria, e ele consegue separar esse animal e fazer o tratamento de escolha para esse tipo de afecção. Além disso, a retirada desses 3 primeiros jatos de cada teto auxilia também na eliminação desses primeiros jatos do leite, que é um leite que é mais contaminado. Então, eliminando esses primeiros jatos de leite com uma carga microbiana maior, o que se tem nesse procedimento? A redução da contagem bacteriana total do leite.
claro que não é uma redução tão significativa que não exija outras medidas adicionais de controle, né? De higienização, de limpeza, do uso dos sanitizantes, desinfetantes, não é isso. Só que ele auxilia eliminando essa primeira carga microbiana do leite, nesses primeiros jatos, e a gente consegue ter um grau de redução dessa contagem bacteriana total. Mas, sem sombra de dúvida, o principal motivo de se realizar a teste da caneca telada é identificar os animais que apresentam mastite clínica para que eles sejam separados do rebanho e sigam aquela linha de ordenha que nós comentamos anteriormente. Além disso, o ordenhador também pode realizar o teste do CMT. O que esse teste ele faz? Diferente do teste da caneca telada, ele é responsável por diagnosticar a mastite subclínica no rebanho. E a partir desse diagnóstico, o produtor também consegue tomar uma série de medidas que visam o tratamento desse animal e a resolução desse quadro subclínico. O teste da caneca telada ele é realizado diariamente, sempre, antes de cada ordenha. Já o teste do CMT, ele tem uma frequência que pode variar, de acordo com o cronograma ou protocolo que a propriedade desenvolve. Então, normalmente, ele é realizado a cada 15 dias, para a detecção dessa mastite subclínica. Ele é um teste também que exige a retirada de leite de cada um dos tetos numa raquete. Esse leite ele é misturado com um reagente, faça a homogeneização desse leite com o reagente e faça a leitura do teste. Bom, pessoal, então vamos passar aqui um vídeo para a gente tentar entender e ver como funciona a rotina desses testes, né, na propriedade. Então, o animal ele fica ali sob o momento da ordenha, né, pré-ordenha, esperando o momento de entrar na ordenha e ser realizados os testes, então. E o ordenhador vai ser responsável, então, por realizar tanto o teste da caneca telada quanto o CMT. Então, a primeira etapa que tem que ser realizada, como a gente comentou, é a lavagem dos tetos, né, a limpeza desses tetos, e a gente tem a eliminação dos jatos para o diagnóstico da mastite clínica pelo teste da caneca telada, que é um teste realizado diariamente na propriedade. Em seguida, de acordo com a rotina da propriedade, é realizado, então, o CMT. A gente vê o ordenhador colocando a amostra de leite de cada um dos tetos na raquete que já é fornecida pelo teste, né? Quando o produtor compra esse teste do CMT, já vem essa raquete própria. Essa raquete, ela apresenta duas marcações. Uma marcação, ela vai delimitar até onde esse leite tem que ser colocado, e a outra marcação delimita a quantidade, né, a marcação que vai ser colocada do reagente, o CMT. Então, o que o produtor faz no primeiro momento é escorrer já um pouco desse leite e observar se já tem alguma aparência clínica, né, na formação desse produto. Ajeitada a quantidade do leite na raquete, ele coloca, então, como a gente pode observar, em cada um dos tubinhos separados para cada um dos tetos, o reagente do CMT. Colocado, então, o reagente do CMT, que é fornecido pelo fabricante, ele faz, então, a próxima etapa, que é a etapa de homogeneização desse produto. E essa etapa tem que ser muito bem realizada, né? Tentando homogeneizar o máximo que a gente conseguir o leite com o reagente do CMT. Porque é essa mistura do leite com reagente que vai dar para a gente a noção da presença ou não do diagnóstico da mastite subclínica. Então, como é feito, então, o resultado, né, a interpretação desse teste CMT? Aqui a gente tem a representação de um teste com resultado negativo. A gente vê que após a homogeneização, né, do leite com reagente, o leite escorre normalmente, sem nenhum grau de viscosidade, sem nenhuma alteração na sua aparência, né? Isso mostra um resultado negativo, um animal que não tem mastite subclínica e que, portanto, pode seguir para a ordenha normalmente. O grau 1 do CMT, a gente vê que após a homogeneização desse material, né, do leite com CMT, a gente já vê um aumento da viscosidade desse leite. A gente vê que ele já não escorre normalmente tão fluido como o teste negativo. E a gente tem o grau 2 e o grau 3. Após a homogeneização desse leite com reagente, o que a gente vai observar no grau 2? Uma maior viscosidade desse leite ao escorrer se comparado ao grau 1
isso comparado ao negativo, que não tem nenhum grau de viscosidade. E no grau 3, a gente já vai observar, logo agora que ele vai mostrar, uma maior viscosidade. Você vê que o leite já escorre com mais dificuldade ainda. Então, após a homogeneização do leite com o reagente do CMT, lembrando que essa homogeneização ela tem que ser feita de forma constante e no sentido de rotação. Ele escorre esse produto, né? E o que a gente vai observar no grau 2? Olha o grau de viscosidade que esse leite já escorre dessa mistura, já fica esse formato de baba, né? Decorrente desse aumento da viscosidade. E no grau 3 ele praticamente nem escorre, ele já cai na forma dessa massa, né? Não forma uma massa propriamente dita, mas é um leite bem viscoso. Então, a gente já consegue ter essa diferenciação pensando em termos de classificação da mastite subclínica. Bom, entrando, então, nessa classificação do grau de CMT, a gente trouxe aqui essa representação justamente para mostrar o que a gente acabou de mostrar no vídeo, né? A gente tem o grau negativo, em que não há formação de gel na mistura do leite com a solução CMT. A gente tem um traço que é chamado de falso positivo, em que há instantânea formação de gel na solução, só que forma rapidamente esse gel e rapidamente ele desaparece. Então, ele é esse falso positivo, né? Não há alteração na consistência da solução. E aí a gente tem os graus que nós comentamos, né? O grau 1, que é o fracamente positivo, reforçando a rápida formação de gel no centro da solução, que desaparece em seguida. Há uma leve alteração na consistência. A gente viu aquele leite que já escorre com um pouquinho mais de dificuldade. O positivo também, grau 2, em que há formação de gel bem visível na solução, tendendo a ficar mais fraca se continuar agitando. A alteração na consistência da solução. Então, é aquele que a gente mostrou no cantinho do vídeo, em que ele já escorria ainda com mais dificuldade, né? Porque a consistência desse leite já estava alterada. E o grau 3, que é o fortemente positivo, em que a gente já tem uma forte formação de gel na solução, não desaparecendo mesmo após algum tempo. Então, no grau 3, que é o grau que indica um maior grau de mastite subclínica no rebanho, quando o ordenhador homogeniza aquela mistura do leite com CMT, mesmo que esteja sob agitação, esse gel não se desfaz, como no vídeo mostrou, né? E há uma forte alteração na consistência da mistura. A gente tem uma relação que, na verdade, é indireta do grau do CMT com a CCS do rebanho. Não há uma relação direta, mas há uma associação que se faz de que, à medida que a gente aumenta o grau no teste do CMT, possivelmente há também uma elevação na CCS do rebanho. Então, é uma medida indireta que se usa e que se é descrita na literatura, mas que não indica uma associação direta do grau de CMT e CCS do rebanho. Bom, seguindo então a realização dos testes para diagnóstico da mastite clínica e subclínica, o que se tem que fazer para iniciar a ordenha, ainda nos procedimentos pré-ordenha? A desinfecção, que a gente denomina-se de pré-dipping, e secagem dos tetos do animal. Essa solução, esse procedimento do pré-dipping, ele pode ser realizado com soluções diferentes, né? Solução de iodo, pode ser realizada com cloro, pode ser realizada com lactato, entre outros. Isso aí vai depender do protocolo, do procedimento que é estabelecido por cada propriedade rural. E esse pré-dipping, ele vai ter a intenção de limpar, higienizar esse teto. Por quê? Qual é o objetivo? Impedir que esse teto chegue contaminado no momento da ordenha e que se faça o uso do equipamento de ordenha num teto contaminado e que se tenha a contaminação de todo o equipamento. Por isso, é fundamental que a gente faça a desinfecção desses tetos antes do animal ser introduzido na sala de ordenha. Normalmente se usa um recipiente em que ele aborda todo o teto do animal, né, até o auge desse teto, para que a gente consiga cobrir todo esse teto e fazer a desinfecção de todo o teto, porque todo o teto vai ter contato com a teteira no equipamento de ordenha. Em seguida, faça a secagem desses tetos. O ideal é que se utilizam papéis que não sejam recicláveis, né, papéis descartáveis, e que se utilize um papel para cada teto do animal.
porque a gente sabe que se esse papel ele for utilizado em todos os tetos animais, em mais de um animal, esse papel ele pode servir de fonte de contaminação de micro-organismo entre um teto e outro, ou entre um animal e outro. Então, por isso é importante que esse papel ele seja descartável, ele não seja realmente reaproveitado no procedimento. Então, a gente faz a secagem desses tetos, visando secar o que se foi aplicado no procedimento do pré-dip. Bom, pessoal, o nosso bloco termina aqui agora e a gente volta já já com as novas informações.